Olá a todos, bem-vindos ao Mocho TV. Vou então nestes próximos vídeos resolver alguns problemas presentes então nesta prova modelo número 4. Esta é uma prova então criada pelo professor e também amigo José Carlos da Silva Pereira. Também ele autor do livro de preparação para o exame 2014 da Reis Editora. Vocês podem aqui encontrar exatamente o link para o site do professor José Carlos e encontrarão lá alguns exercícios, alguns conteúdos, né, mais relativamente ao 12º ano, que vos podem ajudar nesta mesma preparação da prova. Podem também ter aqui o acesso à página do Facebook do professor José Carlos para ficarem a par das últimas novidades. Encontrarão lá no site também a prova modelo número 1, 2 e 3, além desta número 4. Se não conseguirem visualizar corretamente aqui os links, né, melhor dizendo, no vídeo, eu vou deixar, atenção, vou deixar na descrição do vídeo exatamente estes dois links. Vou deixar ainda um outro link onde vocês poderão aceder diretamente à secção no site onde se encontram as provas modelos e aí poderão descarregar para o vosso computador em PDF as 4 provas modelos. Deixarei também na descrição um link com a lista de reprodução na qual eu farei alguns vídeos desta prova modelo número 4. Dito isto, então, passemos à resolução dos problemas. Então, até já, um grande abraço e excelente desempenho na prova final e, como sempre, boa sorte, né? Também será necessário. Então, até já. Bem, vou resolver então neste vídeo a questão número 5 de escolha múltipla. Considera a função g de domínio R eixo 70, definida então aqui por ramos, como g de x igual para valores de x inferiores a 0, quer dizer, é dada então a função g pelo quociente entre e menos e levantado a menos 2x mais 1 a dividir por 3x, e para valores x positivos é dada então pelo quociente de 1 menos cosseno ao quadrado de x a dividir então por x ao quadrado. Seja v de n a sucessão definida então por recorrência da seguinte forma, quer dizer, temos aqui o primeiro termo dessa sucessão que é igual a menos 2 e temos então aqui o v de n mais 1 que é igual a 2 terços de v de n, obviamente para n pertencente então aos números naturais. Qual é então o limite de g de v de n? Quer dizer, este aqui é o limite de sucessões e para eu saber este limite de g de v de n, quer dizer, o que eu tenho que procurar aqui neste exercício para fazer o cálculo deste limite quer dizer, qual é a tendência desta sucessão v de n. Para onde é que esta sucessão v de n está a tender? Obviamente que em sucessões, quer dizer, o limite de sucessões só faz sentido quando n vai para infinito. Então, quer dizer, a gente para resolver isto, em primeiro lugar, vamos ter que perceber aqui a tendência de v de n. Então, olhando aqui para isto, para a sucessão v de n está definida por recorrência, quer dizer, isto, o meu faro diz-me que esta sucessão v de n é exatamente uma progressão geométrica. Quer dizer, v de n é uma progressão geométrica. Isto diz-me o meu faro, não é? Mas é preciso provar. E então, se v de n, então vamos provar, não é? Se v de n é uma progressão geométrica, então o que é que tem de acontecer, não é? Vocês aprenderam isto no 11º ano, lá para o final do terceiro período. Se v de n é uma progressão geométrica, então o termo que vai à frente, quer dizer, o v de n mais 1, o quociente, né, entre o termo que vai à frente e o termo anterior, ou seja, v de n mais 1 a dividir por v de n, tem de ser igual a uma constante, né, que eu vou definir aqui como R. Se isto for verdade, né, se a divisão entre o termo seguinte e o termo anterior for igual a uma constante, quer dizer, a um número que não tenha n, então provamos que esta sucessão v de n é uma progressão geométrica. Quer dizer, isto não há de ser muito difícil de fazer, porque eu agora vou pegar aqui na definição por recorrência, vou pegar aqui nesta expressão, parem, e nós temos que v de n mais 1 a dividir por... Não, calma, já estou um pouco mais à frente. V de n mais 1, dizem-me aqui que é exatamente igual a 2 terços de v de n. Quer dizer, eu se pegar aqui nesta igualdade e dividir então ambos os membros por v de n, né, eu obtenho que v de n mais 1 a dividir por v de n
há de ser exatamente simplesmente igual a 2 terços, não é? Porque aqui eu dividi por V de n, cancelavam, não é? Aqui os dois V de n. Então, eu daqui posso concluir, portanto, V de n é uma progressão geométrica. Quer dizer, e agora mais do que isso? Porque reparem que a razão, quer dizer, este valor é exatamente igual à razão dessa progressão geométrica. E se esta razão, quer dizer, mais do que vocês aprenderam no ano passado, e se esta razão for um valor compreendido entre 0 e 1, que é o caso, né? 2 terços, reparem que 2 terços está entre 0 e 1, quando a razão da progressão geométrica está entre 0 e 1, e neste caso, né? Nós sabemos então que esta progressão geométrica é limitada e é convergente para 0. Ok? O que quer dizer, eu fazendo assim aqui o esboço desta sucessão, quer dizer, agora há de ser importante, né, saber se é para 0 mais ou para 0 menos por causa da escolha aqui dos ramos. Sabemos que quando a razão está entre 0 e 1, a sucessão, neste caso a progressão geométrica, é limitada e é convergente para 0. Então, repara, vocês sabem que o primeiro termo é igual a menos 2. Então, quer dizer, quando o n é 1, esta progressão geométrica, o primeiro termo há de ser simplesmente igual a menos 2. E depois, se esta progressão geométrica é limitada e convergente para 0, porque a razão está compreendida entre 0 e 1, quer dizer que ela há de fazer assim uma aproximação aqui do eixo semipositivo do x. Né? Cada vez mais próxima, cada vez mais próxima, cada vez mais próxima. Daí eu poder então, neste caso, concluir que o limite, né, desta progressão geométrica V de n, obviamente aqui já referi então que estes limites de sucessões só fazem sentido estudar quando n vai para mais infinito. Né? Quer dizer, este limite vai dar 0 e vai dar 0 menos. Ok? Então, já sei a tendência aqui de V de n. Então, quer dizer, este limite há de ser igual então ao limite do G do de n, quando o de n tende então para 0 menos. Com isto quero dizer que vou ter que calcular aqui o limite no ramo de cima, né? Que é aquele que trata os valores de x menores do que 0. Eu se quiser fazer uma aproximação por 0 menos, né, por valores inferiores a 0, eu tenho que me dirigir então a este ramo. Então farei, quer dizer, aqui o cálculo desse limite nesse slide. Vemos então o limite de g do de n, quando o de n tende então para 0 menos. Quer dizer, isto há de ser fácil de fazer, porque é só fazerem um limite, este limite cá de cima, que é o limite de e menos e levantado a menos, aqui em vez de 2x, né, aqui terei o de n a tender para 0 menos. Aqui fica menos 2 o de n, né, mais 1, isto a dividir então por 3 vezes o de n. Quer dizer, eu aqui neste limite, para fazer o cálculo desse limite, obviamente em primeiro lugar tenho que ver se dá ou não a terminação. Teria então aqui e menos e levantado, quer dizer, se o de n tende para 0, isto ficaria menos 2 vezes 0 que dá 0, aqui dava e levantado a 1, isto aqui dá 0 em cima e aqui também ficava 0. Ou seja, isto está 0 sobre 0, o que é uma interminação. O limite notável que me parece que vai levantar esta interminação, temos aqui exponenciais, há de ser então o limite, aquele limite, né, quando x tende para 0, de um e levantado a x menos 1 sobre x, e vocês terão que saber que este limite é exatamente igual a 1. Parece-me que esteja aqui envolvido esse limite notável. Então vou manipular aqui esta expressão, né, de forma a encontrar exatamente esse mesmo limite notável. O que é que eu posso assim já fazer de seguida? Este fica o limite quando o de n tende então aqui para 0 menos. Vou trocar isto de posição. Vou então aqui, por exemplo, tirar este mais 1 daqui. Né? E como é que eu tiro este mais 1 daqui? Regras das potências. Né? Se eu tiver a elevado a x mais 1, isto não é nada mais do que a elevado a x vezes a elevado a 1. Né? Dá-se a mesma base somas dos expoentes. É esta regra que vocês já aprenderam há muito tempo, mas andando no sentido contrário. E vou até colocar aqui o menos e em primeiro lugar. Fica menos e elevado a menos 2 o de n. Fazendo então aqui a desconstrução, este mais 1, posso então aqui multiplicar por e.
e depois somar então aqui E. Quer dizer, aqui fica 3 vezes o de n. Posso então aqui meter, quer dizer, para apanhar o limite notável, reparem que este é levantado à variável tem que ser positivo e o 1 tem que ser negativo. Então eu até vou colocar em evidência o menos E. Eu vou colocar em evidência o menos E para, quer dizer, isto já ficar exatamente como eu quero. Então colocando em evidência o menos E, isto fica o limite quando o de n tem a tendência para 0 menos. Aqui colocando então menos E em evidência, há de sobrar lá dentro E levantado a menos 2, o de n, menos 1. Ok? Tudo a dividir por 3, o de n. E este menos E podemos passá-lo então para trás do limite, porque podemos separar este limite em 2 pela multiplicação, e este menos é uma constante, o limite de uma constante daria a própria constante. Daí na prática podemos então fazer a passagem para trás do limite. Sendo então, isto ficaria menos E vezes o limite de o de n, quando o de n tende para 0 menos. Por isso, o que é que eu poderia fazer aqui? Vocês devem olhar para este limite, né? Mas de uma forma um pouco mais abrangente, quer dizer, não é expressamente necessário ter aqui exatamente este x. Podemos ter aqui uma expressão desde que tenhamos a mesma expressão em denominador e, sobretudo, desde que a mesma expressão tenha a mesma tendência para zero, que é exatamente o que acontece com este menos 2, o de n. Então eu aqui poderia fazer exatamente aqui, aplicar a seguinte técnica. Quer dizer, eu preciso ter aqui menos o de n em baixo, então assim o farei. Quer dizer, eu posso colocar isto assim. Fica então E elevado a menos 2 o de n, menos 1. Coloco aqui então o menos 2 o de n. Faço assim aqui uma multiplicação. Coloco aqui um pouco mais à frente 3 o de n. E para compensar, quer dizer, eu neste momento alterei a expressão porque meti aqui o menos 2 o de n que não existia, mas compenso colocando exatamente aqui, né? Desta forma, este menos 2 o de n cancelava com aquele e mantém o mesmo valor inicial. Agora, o que eu faço é separar isto aqui, o limite pela multiplicação. Isto será então igual a menos E vezes, fica então aqui com este limite do de n a tender para 0 menos. Ficará então aqui E elevado a menos 2 o de n menos 1 sobre menos 2 o de n, vezes o limite quando o de n tende para 0 menos, e aqui fica simplesmente menos 2 o de n a dividir por 3 o de n, quer dizer, estes dois até podem cancelar, e fica exatamente menos 2 terços. Aqui farei então agora a mudança de variável. Ok, farei aqui uma mudança de variável apenas para este limite, para apanhar mesmo o limite notável. Vocês têm que ter cuidado com isto no exame, terão mesmo que fazer aqui a mudança de variável. Então indicam a mudança de variável. Basta que escrevam que existe um y que será dado então por menos 2 o de n. Quer dizer, se o de n tende para 0, o y há de ter a tendência também para 0. Tudo bem. Aplicando então essa mudança de variável para terminar o limite, isto fica então menos E vezes o limite de u de n, com este u de n, não o de n agora, mas sim y, mas com y a tender para 0, né? De E levantado a y menos 1 sobre y, vezes então este limite, até posso cortar aqui o de n e fica o limite menos 2 terços, o limite de uma constante é a própria constante. Isto ficará então, quer dizer, isto aqui entre parênteses, vezes então menos 2 terços. Este limite então pelo limite notável é exatamente igual a 1, o que quer dizer que isto dá menos E vezes menos 2 terços, menos com menos vai dar mais. Isto fica 2E sobre 3 vezes 1, que é 2E sobre 3. Sendo assim, 2E sobre 3 seria então a opção D e isto estaria resolvido. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer ajudar. Fiquem então sintonizados que tentaremos fazer mais vídeos sobre esta prova modelo. Então, até já.